Bom dia, irmãos e irmãs! Que bom podermos estar reunidos mais uma vez para cultuarmos o nosso Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa manhã eu quero saudá-los de um modo bem especial com as palavras do Salmo 136, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que nós possamos render graças em todo o tempo ao nosso Deus, que é bondoso e misericordioso. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar em teu grandioso ser, o céu de estrelas vejo admirado ao declarar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, canta minha alma a ti, ó meu Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando penso, quando Deus me ama, em meu lugar, na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração proclama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, canta minha alma a ti, ó meu Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Tua palavra veio revelar-me o alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vem presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, canta minha alma a ti, ó meu Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Oremos. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu nos reúnes nessa manhã. Obrigada porque nós podemos crer que Tu tens nos cuidado, tens nos amparado. Obrigada pelo Teu sustento e proteção. Te pedimos, Senhor Deus, nesse momento vem estar conosco, vem nos abençoar. Venha, Senhor Deus, e prega a Tua palavra aos nossos corações e mentes. Nós queremos, Senhor Deus, consagrar esse tempo de culto a Ti. Que Tu possas, Senhor Deus, fazer de todos nós um só corpo, um só coração, um só pensamento. Queremos também, Senhor Deus, a Ti confessar os nossos pecados. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que nós temos pecado, que nós temos falhado, que todos os dias, Senhor Deus, nós erramos por palavras, por ações e também por omissões. Vem nos sondar, Senhor Deus, sonda os nossos corações, sonda as nossas mentes. Tu nos conheces, Senhor Deus, sabe o quão pequenos e fracos nós somos. Perdão pelas vezes que não sabemos testemunhar da nossa fé em Ti. Queremos Te clamar, Senhor Deus, pelo Teu perdão, pelas nossas incoerências, pela nossa hipocrisia. Te entregamos, Senhor Deus, o nosso coração pecaminoso, o entregamos a Ti e Te pedimos, limpa-o, lava-o, purifica-o, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos confiar nas palavras do nosso Deus, que dizem que Ele é fiel e justo,
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Crendo que o nosso Deus é fiel e justo para cumprir com as suas promessas, eu anuncio o perdão dos pecados a todos vocês que com sinceridade os confessaram a Deus. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terras poderão passar, mas tua palavra não passará. Céus e terras poderão passar, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terras poderão passar, mas tua palavra não passará. Céus e terras poderão passar, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Nossa leitura do texto bíblico do Evangelho segundo João, capítulo 3, dos versículos 14 a 21. Lá diz assim: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esse texto bíblico narra parte do que foi um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Quem era esse tal Nicodemos? Nicodemos era um fariseu e membro do Sinédrio. Ele era um estudioso das leis do povo de Israel. O povo de Israel seguia diversas leis, desde que roupas vestir, o que eles poderiam ou não poderiam comer, como deveriam agir em casos de crimes, como deveriam se relacionar como família, como deveriam prestar culto a Deus. Eram de fato inúmeras leis. E os fariseus, grupo do qual Nicodemos fazia parte, ainda criavam mais leis, baseados naquelas que já existiam. Do mandamento de guardar o dia de descanso, por exemplo, os fariseus criaram mais 39 leis, para garantir que de fato iriam cumprir com esse mandamento. Dentre essas 39 leis criadas, a partir do guardar o dia de descanso, estava até mesmo que fazer um nó seria pecado e desfazer um nó também. Acender o fogo
ou apagar o fogo. Trago esses exemplos para que nós possamos compreender de fato o quão apegados os fariseus eram à lei, o quanto eles tinham o anseio de cumprir com as leis. Nicodemos era então o tipo de pessoa que tinha profundo conhecimento sobre as leis, não só porque fazia parte do grupo dos fariseus, mas também porque era um membro do Sinédrio. Sinédrio era o tribunal dos judeus, ou seja, ele era uma daquelas pessoas que cobrava que as outras cumprissem rigorosamente as leis. Jesus, por muitas vezes, vai bater de frente com os fariseus, justamente por causa disso, porque eles ficavam fiscalizando e julgando a vida de outras pessoas, para ver se elas estavam agindo bem de acordo com a lei. Em vários momentos, os fariseus vão criticar inclusive a Jesus, por ele fazer coisas que para eles eram considerados pecados, como, por exemplo, fazer curas no sábado e ter comunhão com pessoas consideradas por eles como muito pecaminosas. E todos esses fatos só tornam ainda mais interessante a história de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era considerado uma autoridade entre os judeus. A turma dele, a turma dos fariseus, condenava atitudes de Jesus. Mesmo assim, Nicodemos engole o seu orgulho e vai lá falar com Jesus. Ele vai escondido, vai de noite para que ninguém visse a verdade, mas ele vai. Ele que era considerado o cara entre os judeus, que era apegadíssimo à lei, que via Deus como um grande juiz, que certamente iria condenar os que não cumprissem com a lei e iria salvar só aqueles que de fato a cumprissem à risca. Vai falar com Jesus, porque está simplesmente maravilhado com os milagres que Jesus está fazendo e reconhece que Jesus não poderia fazer nenhum daqueles milagres se não fosse através de Deus. Jesus, ele incomoda Nicodemos. Jesus, com a sua simples presença, faz Nicodemos questionar sua vida por inteiro. Então ele não consegue se conter, ainda que correndo o risco de ser retalhado pelos judeus. Ele entende que ele precisa ir falar com Jesus. Então esse homem, tão preocupado com a condenação, ouve de Jesus que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras que se tornaram umas das mais conhecidas em toda a Escritura. Jesus vem e diz para ele que a salvação não se dá pelo apego à lei, pelo apego às obras que ele poderia praticar, mas vem pelo crer nele, por depositar a sua fé nele. Jesus diz também que ele não precisava ficar tão preocupado assim com a condenação, porque todo aquele que nele não crê já está condenado. É fundamental que nós compreendamos isso. Nós não somos salvos pela obra, mas por crermos em Jesus. Mas nós precisamos verdadeiramente crer em Jesus e não viver numa vida de me engana que eu gosto com a nossa fé. Deus conhece o teu coração. Você acha mesmo que pode enganá-lo, dizendo que nele crê, enquanto vive e toma decisões sem orar? Sem refletir se estás agindo verdadeiramente como uma pessoa cristã?
Deus deseja que sejamos pessoas comprometidas com Ele. Em Apocalipse 3, versículos 15 e 16, nós lemos: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Mais do que nunca, nós podemos ver o quanto nossa vida é breve e pode ser perdida a qualquer momento. Nós somos frágeis, mas Deus é forte. A pergunta que fica é se queremos continuar vivendo, confiando em nós mesmos ou em Deus. Ficar em cima do muro simplesmente não dá. Tem uma historinha muito interessante que conta que um homem estava andando em cima do muro e de um lado estava Deus e do outro o diabo. Então os demônios começaram a dizer para o diabo: vai lá, pega ele para nós, puxa ele para o nosso lado. E então o diabo disse: seus bobos, o muro é nosso. Nicodemos fez a sua escolha. Ele saiu de cima do muro. No capítulo 7 de João, vemos que ele sai em defesa de Jesus no Sinédrio. Mas inegavelmente mais belo ainda do que isso foi o fato de que Nicodemos, junto com José de Arimateia, foi sepultar Jesus. Quando até mesmo todos os discípulos tinham abandonado Jesus, Nicodemos se expõe, ele se arrisca e vai retirar o corpo de Cristo, o corpo odiosamente pregado numa cruz. Nicodemos nasceu de novo. Se você ainda não assumiu um compromisso com Jesus, o faça. A exemplo de Nicodemos, deixe seu orgulho, sua confiança em si mesmo de lado e tão somente escolha crer naquele que entregou a vida por amor a você, aquele que morreu, mas foi ressuscitado e hoje vive. Deixe Deus ser Deus e reinar sobre a tua vida. Amém. Oh, bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que ao tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Tenho ouvido a falar dessa graça sem par que nos deu o Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que ao tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia eu senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi,
percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegra em sua luz. Quão feliz é então este meu coração, a gozar aquele tão santo amor. Me levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que ao tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegra em sua luz. Na esperança da ressurreição, lembramos hoje do falecimento de nossa querida irmã Belmira Schrank e queremos trazer a Deus seus familiares e amigos enlutados, pedindo que Deus os console pela dor da saudade. Belmira Schrank nasceu no dia 2 de setembro de 1926, no município de Sertão Santana. Era filha de Amadeu Dalben e Lídia Collor Dalben. Casou-se no dia 26 de junho de 1947 com Bruno Schrank. O casal teve 5 filhos e uma filha. Belmira era membro da comunidade Jesus Salvador e faleceu no dia 28 de fevereiro, a 1h, em sua residência. Belmira alcançou a idade de 94 anos, 5 meses e 26 dias. Deixa enlutados 5 filhos, uma filha, 5 noras, uma irmã, 3 netas, 7 netos, 5 bisnetas, 7 bisnetos, 4 cunhadas e demais parentes e amigos. Prezada família enlutada, que vocês possam ser consolados na esperança da ressurreição. Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo veio a esse mundo, foi crucificado, morto, mas ressuscitou e prometeu que também nos ressuscitará. Que nós possamos crer nessa promessa de Jesus e ser confortados na esperança de que um dia estaremos todos juntos nos céus. É nessa esperança que também a Ele queremos agora orar. Senhor Deus, nós te clamamos que Tu possas inundar o coração desses familiares, desses amigos, dessa comunidade que agora sofre pela dor da saudade da Dona Belmira. Que Tu possas, Senhor Deus, manter viva em nossas mentes e corações a promessa de Teu Filho Jesus Cristo, de que voltará para nos buscar. Sim, Deus, nós queremos crer na palavra de Jesus que diz que Ele foi para nos preparar lugar e um dia voltará para nos buscar. Obrigada, Senhor Deus, porque mesmo em meio à dor pela saudade, nós podemos crer e confiar na Tua promessa que é de vida e de ressurreição. Obrigada porque nós podemos confiar que um dia nós estaremos todos juntos, também face a face com Teu Filho Jesus. E nesse dia não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais enfermidade. Obrigada porque nós podemos crer que nesse dia tão somente nos alegraremos na Tua presença. Que nós possamos, ó Pai querido, também confiar que nesse dia estaremos juntos de Belmira mais uma vez. Por isso, Senhor, nós entregamos nossos corações nesse momento e te pedimos,
os cuides e os consagre a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos orar ao nosso Senhor. Pai querido, obrigada porque Tu viestes até nós nesse culto e nos lembraste mais uma vez do Teu imenso amor pelas nossas vidas. Que nós possamos, Senhor Deus, todos os dias assumirmos um compromisso contigo, o compromisso de vivermos em fidelidade a Ti, o compromisso de buscarmos lutar contra o nosso pecado, contra a carne que quer nos dominar. Dá com que, Senhor Deus, todos os dias nós possamos viver de acordo com a nova vida que Tu nos presenteaste em Cristo Jesus. Nós tudo a Te entregamos. Queremos também clamar, Senhor Deus, pelo nosso país, que Tu possas, Senhor Deus, nos abençoar com a cura do Covid. Ó Senhor, que mais pessoas possam ser vacinadas, que Tu possas estar com aquelas que já estão enfermas. Cuida-os, Deus, as livra, as liberta dessa enfermidade, dessa e tantas outras, Senhor Deus, que têm assolado vidas, que têm prejudicado pessoas, que Tu possas as restaurá-las, Senhor Deus, não somente sua saúde física, mas também emocional e espiritual. Nós tudo a Ti entregamos, Senhor Deus. Também cuida da economia do nosso país. Há tantas pessoas, Senhor Deus, que perderam seus empregos, que não têm uma fonte de renda, que Tu possas, Senhor Deus, vir em socorro, responder ao clamor dessas pessoas, ó Senhor. Que todas as pessoas cristãs também possam, nesse tempo, ser amparo e fortalecimento, que nós possamos ser testemunhas vivas da fé em Ti, atuantes através do amor, sendo agentes da Tua graça. Tudo mais que está em nossos corações, nós queremos colocar na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, quando juntos dizemos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz, hoje e sempre. Amém.